Retornamos então agora para resolver a questão de número 41. Questão de número 41 na sua tela. Questão de número 41, vamos lá. Joaquim, fiscal de vigilância sanitária de determinado município brasileiro, estava licenciado do seu cargo público quando exigiu de Paulo determinada vantagem econômica indevida para si, vantagem econômica indevida para si, em função de seu cargo público, a fim de evitar a ação de fiscalização no estabelecimento comercial de Paulo. Eu chamo a sua atenção que esse funcionário público, ele realiza a exigência na condição de licenciado do seu cargo público. Será que há que se falar no delito de concussão? Vamos examinar. Primeiro, é importante você ter conhecimento que o crime de concussão é classificado como um crime formal. Assim como na extorsão, basta que ocorra a mera exigência. Então, trata-se de um crime formal. O recebimento da vantagem indevida figura como mero exaurimento do crime. Ao contrário do crime de extorsão, quando eu falo de concussão, é bom você saber que a violência e grave ameaça não são elementares do delito de concussão. Concussão, artigo 316. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ainda que fora da função. Então, aqui no nosso caso, eu tenho um funcionário público que ele realizou uma exigência, não é isso? De vantagem econômica, essa vantagem econômica indevida, a fim de evitar a ação de fiscalização no estabelecimento comercial da vítima. E quando ele praticou essa conduta, ele se encontrava licenciado do seu cargo. Ou seja, ainda que fora da função. Deu para entender isso? Então, retornamos aqui, a questão está correta. Nós temos aqui o crime de concussão. A questão pergunta, na verdade, Joaquim, fiscal de vigilância sanitária, determinado município brasileiro, estava licenciado do seu cargo público, quando exigiu de Paulo determinada vantagem econômica indevida para si, em função de seu cargo público, a fim de evitar a ação da fiscalização do estabelecimento comercial de Paulo. Completa aí, então, faltou completar, né? Aí você coloca aí, dessa forma, vírgula, Joaquim praticou o crime de concussão. O crime de concussão, questão correta. Tranquilo? Completa então a questão correta. Joaquim praticou o crime de concussão. Jogamos duro, né? Tá. Eu vou chamar a sua atenção. Porque, muito embora dificilmente o examinador ele cobra a escala penal em sede de prova objetiva, eu vou chamar a sua atenção. Por quê, professor? Porque o pacote anticrime alterou a pena da concussão. A pena anterior ao pacote anticrime era de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Agora, eu tenho uma nova pena. Eu tenho uma pena aqui de 2 a 12 anos e multa aqui comigo. Aqui comigo porque agora ocorreu um equacionamento em relação à escala penal. Equacionamento com qual delito, professor? Com a corrupção passiva. Na corrupção passiva, eu tinha uma pena de 2 a 12 anos. E lá na concussão a pena era menor. Ou seja, se o agente solicita, vai receber uma pena maior. Se ele pratica uma exigência, uma pena menor, deu para entender?
Então, o legislador corrigiu essa desproporcionalidade. Agora, a concussão, ela também, esse delito, né, de concussão tem uma pena de 2 a 12 anos. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então, tem aqui uma pena de reclusão, né, de 2 a 12 anos e multa na concussão. Então, corrigindo uma desproporcionalidade em relação à escala penal que tinha, comparando, né, lá com a corrupção passiva. Agora, fica esperto quando eu trato de concussão. E aqui comigo, é a técnico, muito embora você aprenda dessa forma. Olha, a concussão é uma extorsão praticada pelo funcionário público. Errado falar isso. Errado por quê, professor? Ah, porque eu posso ter um funcionário público praticando crime de extorsão. Extorsão. E não concussão. O policial militar que aborda um determinado traficante e menciona para ele, se você não me der determinada quantia em dinheiro, eu irei matá-lo. Eu tenho aí a violência, eu tenho a grave ameaça, não é isso? Em sede de constrangimento. Eu tenho um delito de extorsão. Deu para entender isso? E possivelmente também em concurso com abuso de autoridade. Deu para entender isso? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então fica esperto. Porque um funcionário público ele pode praticar extorsão. Então, se há um constrangimento mediante, aqui nosso exemplo foi uma grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, veja que eu tenho um delito de extorsão. E eu tenho um funcionário público praticando a conduta. Então, é errado mencionar que, aqui comigo, a concussão é uma extorsão praticada pelo funcionário público. Quando não? Extorsão você tem como elementar a violência ou grave ameaça. Deu para entender? É claro que você acaba colocando isso na sua cabeça como uma forma de aprendizado. Mas é a técnico mencionar isso. Por quê? Funcionário público ele pode praticar a concussão? Pode. Funcionário público ele pode praticar extorsão? Pode também. Funcionário público pode praticar extorsão mediante sequestro? Também. O Tício, policial militar, sequestrou o Mévio, que é traficante, levou o Mévio para o cativeiro e quando ele chegou no cativeiro, exigiu vantagem econômica para libertá-lo. Ligou para a associação criminosa da vítima, que a vítima fazia parte, e exigiu exigiu valores econômicos para libertar aquele traficante. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então fica esperto aí no que se refere à concussão, né? E esse detalhe aí do funcionário público. Ele pode praticar concussão, ele pode praticar extorsão, ele pode praticar extorsão mediante sequestro. Tem que ficar esperto. Tá. Eu vou chamar a sua atenção ainda, que eu tenho aqui numa forma derivada, na verdade, no 316 parágrafo 1º, o delito de excesso de exação. Esse excesso de exação, na verdade, é uma forma derivada da extorsão, mas figura como um delito autônomo. É por isso que recebeu esse nome iuris, não é isso? Excesso de exação. Veja que se o funcionário público exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, vai praticar o delito de excesso de exação. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Agora fica esperto. Por quê? Porque eu posso ter esse delito na forma qualificada. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem, ou que recebeu indevidamente para colher aos cofres públicos, eu tenho uma pena de reclusão de 2
a 12 anos e multa. Fica esperto, então, nesse aspecto aqui, que mostra uma forma qualificada do delito de excesso de exação. Tá, eu vou chamar a sua atenção, acabei colocando aqui, eu era para ter feito essa abordagem quando falava da corrupção ativa. Eu quero fazer aqui um link entre a corrupção ativa e calúnia reflexa. Professor, aqui comigo, calúnia reflexa. Vamos supor, eu sou desafeto do MEV. Eu sou um desafeto do MEV. E eu chego para um grupo de amigos e menciono o seguinte: olha, tal dia o MEV passou em alta velocidade em uma via, o Tício, que era PRF, observou ele passando em alta velocidade na via, e o MEV foi abordado pelo Tício, que é PRF. E eu vou falar o seguinte: o MEV ofereceu dinheiro para o Tício, para não ser autuado. Eu quero ofender o MEV. O MEV? Rapaz, o MEV ofereceu dinheiro lá para o Tício para não ser autuado. Eu menciono isso, ou seja, estou atribuindo ao MEV o delito de corrupção ativa. O MEV é o particular. Ora, por reflexo, eu acabo atingindo também o Tício. Deu para entender isso? Por quê, professor? Porque eu tenho que falar que o Tício recebeu aquele valor em dinheiro e realmente não efetivou a autuação. Deu para entender? Então, na verdade, a minha intenção é atribuir um delito de calúnia ao MEV. Mas quando eu falo que o MEV, em tal data, deu um dinheiro a um policial rodoviário federal para não autuá-lo, e o policial rodoviário federal recebeu esse valor, inclusive deixou de praticar o ato, mas a minha intenção é o MEV. Mas, por reflexo, eu acabo atingindo também ao policial rodoviário federal, que irá figurar como autor de corrupção passiva. Deu para entender isso? Então, em relação ao policial rodoviário federal, eu tenho a denominada calúnia reflexa. Em relação ao MEV, eu tenho a denominada calúnia direta. A minha intenção era ele. Mas quando eu atribuí uma prática delituosa a ele, acabei, ainda de forma reflexa, atribuindo uma conduta criminosa a uma outra pessoa. E o nosso exemplo seria esse policial rodoviário federal. Deu para entender? Vem comigo na tela. Era para ter feito essa abordagem da corrupção ativa, em face da calúnia reflexa, quando eu falei de corrupção ativa. Mas eu fiz aqui, deixei aqui já para jogar duro com você. Avança então para a questão de número 2. Segundo o STJ, a previsão legal do crime de desacato a funcionário público no exercício da função não viola o direito à liberdade de expressão e de pensamento previstos no Pacto de São José da Costa Rica. Questão correta. Essa questão ela foi muito debatida no STJ, divergência, inclusive, das turmas, mas a terceira sessão se posicionou. Quando eu trato o delito de desacato, desacato é o ato de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Ou seja, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e prestígio da atividade administrativa. Artigo 331 descreve a conduta do desacato. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Aqui comigo, no exercício da função ou em razão dela. Então o Tício está sendo interrogado por um delegado de polícia e ele, durante o interrogatório, de forma pejorativa, fala para o delegado: seu delegado mal educado, eu tenho desacato. Na verdade, ele ofende o delegado para atingir a função que o delegado está exercendo. Deu para entender? Isso é desacato. De igual modo, e agora, veja, o delegado está no exercício da função. De igual modo, o Tício encontra com o delegado na balada e
olha para o delegado e fala o seguinte: rapaz, aquele delegado ele me interrogou na delegacia. Não gostei disso. Não gostei. Vou chamá-lo de mal educado por isso. Ele chega, se aproxima ali do delegado e fala: seu delegado mal educado. E ele faz isso em razão da função do delegado. Deu para entender? Agora se liga no que eu vou falar. Exercício da função. Delegado presidindo um interrogatório. Tem um desacato. Fora da função, também tem o desacato. Mas veja, todos os dois atos são praticados na presença do delegado de polícia. Deu para entender isso? Disso encontra o delegado de férias, na praia. Se aproxima do delegado e fala: seu delegado mal educado. Deu para entender? Na presença do delegado. Bem, presença não há que se falar necessariamente na exigência da face a face. Não precisa ele estar face a face com o delegado. Ele acabou de ser interrogado, saiu da sala e o delegado está na sala. Ele do lado de fora da sala menciona, né, com a intenção de ofender o delegado: seu delegado mal educado. Deu para entender? Ainda assim eu tenho desacato. Mas veja que eu tenho a presença do delegado no local. Não precisa frente a frente, mas o delegado está ali. Isso é importante. Presença, ofensa proferida na presença do funcionário público. Deu para entender isso? E aí, por que essa informação é importante? Eu vou explicar mais à frente. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque, veja, o desacato é um crime de menor potencial ofensivo. Eu tenho apenas detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Eu chamo a sua atenção porque a 5ª turma entendeu pela descriminalização da conduta por ofensa ao direito de expressão. Essa decisão foi em 2016. Bem, a 6ª turma teve um outro posicionamento. Isso levou a 3ª sessão do STJ a se posicionar. A 3ª sessão do STJ, no sentido de sanar aquela controvérsia, entendeu que o artigo 331, desacato, que prevê a figura típica do delito que nós estamos analisando, é compatível com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário. E ainda entendeu a 3ª turma. Veja que essa descrição típica não ofende o direito de expressão, considerando que tal direito não é absoluto. Aqui comigo. Então, entendeu a 3ª sessão que a pessoa ela tem o direito de expressão. Mas esse direito, como todos os direitos e garantias fundamentais, não são o quê? Esse direito não é o quê? Não é absoluto. Então, na relativização de direitos, entendeu que você tem direito à sua liberdade de expressão. Porém, se você ofende um funcionário no exercício da função, ou em razão dela, ofende o funcionário com o objetivo de atingir a administração pública, há que receber uma resposta do Estado. A sua conduta será enquadrada numa figura típica. Deu para entender isso? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então, veja, esse é o posicionamento do STJ. Então, o STJ, com a 3ª sessão, entendeu que não há que se falar em descriminalização da conduta do artigo 331. Eu vou chamar a sua atenção porque o desacato ele pode ocorrer através de um ato comissivo, chamar o delegado de mal educado durante o interrogatório, ou de um ato omissivo. Professor, como assim um desacato ser praticado através de uma omissão? Você teria um exemplo? Vou te dar aqui o exemplo da doutrina. Aqui comigo. Eu tenho o Tício e ele chegou em uma reunião. E nessa reunião lá eu tenho o prefeito,
tem um juiz, tem um promotor, uma cidadezinha, e tem um delegado de polícia. E o Tício, ele foi investigado pelo delegado. E ele, sabe, não gosta do delegado de polícia. Não gosta daquele delegado porque o delegado o investigou. E ele chegou a essa reunião e saiu ali cumprimentando todos os presentes. Chegou no delegado de polícia, ele simplesmente deixou de apertar a mão do delegado. Mas ele fez isso para menosprezar o delegado. Ele fez isso para desprestigiar o delegado de polícia. Deu para entender isso? Nesse contexto, a doutrina aponta que eu tenho um exemplo de desacato pelo um ato omissivo. Deu para entender? Ele deixa de cumprimentar o delegado que se encontra em uma reunião. Ah, professor, mas ele é obrigado a cumprimentar o delegado? Veja, ele não é obrigado, mas ele não pode deixar de cumprimentar o delegado para ofender o delegado e assim, né, claro, ofender a função que o delegado exerce. Deu para entender? Então seria um ato de ofensa. Eu teria aí um desacato decorrente de uma conduta omissiva. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, tá? Então eu já tinha falado aqui, ó, no crime, e aí é muito importante, quando eu falei para vocês, quando eu trato lá de desacato, não há necessidade da face a face. Basta que o delegado esteja presente. Professor, não entendi ainda esse lance de face a face. Joga na Zuc Didática. Vem aqui, filho. Face a face. Estou aqui de frente para o delegado. Ah, tem que ter a presença do delegado. Ah, professor, mas como assim presença se não há face a face? Olha, eu estou aqui, o delegado está aqui. Estou na presença do delegado. E aqui eu tenho face a face, não tenho? Tenho. Agora o delegado está na sala dele e eu passo ali na porta. Eu não tenho face a face, mas o delegado está presente. Deu para entender? Então, se o Tício ofende o delegado, ele não visualiza o delegado, mas ele sabe que o delegado está na sala. Eu tenho desacato. Beleza? Basta que haja presença. E não há necessidade, nessa presença, dar face a face. Agora você entendeu. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, né? Importante, então. Por que eu falei que é importante essa questão da presença do funcionário público? Eu falei isso porque eu tenho aqui, ó, o delito de injúria em face de funcionário público. Na verdade, eu tenho aqui uma injúria majorada. Eu tenho uma injúria que a pena é aumentada de 1/3 se essa injúria é praticada contra funcionário público e, agora mais importante, em razão de suas funções. O 141, inciso 2, ele não menciona no exercício da função em razão de suas funções. Isso quer dizer que uma ofensa, se ela é praticada na ausência do funcionário público, eu tenho injúria majorada e não desacato. Aqui comigo, aqui comigo. Então, se eu chego numa roda de amigo, o delegado fez o meu interrogatório, beleza? Tranquilo. Aí eu chego numa roda de amigo e falo o seguinte, para terceiros, né? Olha, aquele delegado é um delegado mal educado. Não estou na presença do delegado. Esse fato ainda não foi consumado, porque a vítima ainda não tomou conhecimento. Só que esses amigos também são amigos do delegado. E levaram esse fato ao delegado. E eu estou atribuindo uma qualidade negativa ao delegado. Eu tenho a injúria majorada. Então, veja, em um contexto que eu chamo o delegado de mal educado, mas frente a frente o delegado está no exercício da função, ou não está no exercício da função, mas eu faço essa ofensa em razão da função, mas na presença dele eu tenho um desacato. Ainda que essa conduta, se você for analisar, seria uma injúria. Deu para entender? Se eu pratico essa mesma conduta, que é uma injúria, fora da presença do delegado, e esse fato chega ao conhecimento do delegado, aí não é desacato. Eu tenho a injúria. A injúria? Sim, mas uma injúria majorada. Por isso, vem comigo na tela. Viu aí? Se liga. Em razão de suas funções. Ou seja, pressupõe que o delegado não está presente no local.
Deu para entender? Pressupõe que o delegado não está presente no local, na ausência do delegado. Ele faz essa ofensa, chama um delegado de mal educado, esse fato chega ao delegado de polícia, porque eu tenho aqui a injúria, né? Quando a vítima toma conhecimento, há uma ofensa à honra subjetiva. Se ligou? A ofensa ocorre na ausência do funcionário público. Então, muita gente erra esse tipo de questão. Não sabe quando vai ser desacato ao funcionário público ou não sabe quando vai ser a injúria majorada. E aqui a pegada é essa. E aqui não tem, sabe, é adelante, né? Vamos avançar. Vamos para a questão número 43. Segundo o STJ e STF, é possível a aplicação do princípio da insignificância no delito de descaminho. Questão correta. Eu até já tinha analisado essa questão quando a gente trabalhava lá o princípio da insignificância. Eu chamo a sua atenção porque o desacato, ele se encontra lá no bojo dos crimes contra a administração pública. Em tese, não seria possível a aplicação do princípio da insignificância porque nós temos súmula impedindo a aplicação do princípio da insignificância em face dos crimes contra a administração pública, quando eu faço aí referência, né, fazendo referência ao STJ. Deu para entender? Importante. Porém, o descaminho, muito embora esteja lá no bojo dos crimes praticados contra a administração pública, descaminho é um crime de natureza tributária. O descaminho está previsto aqui no artigo 334, que menciona iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido, pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Eu tenho uma pena aqui de reclusão de 1 a 4 anos. Veja que aqui o agente, ele deixa de pagar, né, o pagamento, ele deixa de pagar, de realizar um pagamento de um imposto devido, pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. É importante você saber que incorre nas mesmas penas quem? E aí você vai analisar no seu estudo em casa as figuras equiparadas lá ao delito de descaminho. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º, ele aborda diversas condutas que você tem que conhecer. Sempre lembrando que quando se tratar de descaminho, inclusive o contrabando também, veja que a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, chama sua atenção aqui, ó, para a aplicação da pena em dobro. É claro que não dá aqui para fazer um estudo, né, mergulhar no delito de descaminho. Num curso teórico a gente consegue fazer isso. Mas aqui é um curso em exercícios, muito embora eu faça uma abordagem aqui bem aprofundada da teoria. Se ligou? Fica ligado. Tá. Lá do outro, né, eu tenho o delito de contrabando. No contrabando, que é o 334-A, a conduta é importar ou exportar mercadoria proibida. Aqui não há que se falar em deixar de pagar imposto devido. Aqui o agente importa ou exporta mercadoria proibida. A mercadoria é proibida. A pena aqui é de reclusão de 2 a 5 anos. E eu tenho as figuras equiparadas que você também vai estudar aí na sua casa. Agora um ponto, e aí eu mencionava, um ponto comum entre o descaminho e o contrabando, é essa causa de aumento aqui, ó. No contrabando também aplica essa pena em dobro, se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Veja que essa causa de aumento aqui, que aplica essa pena em dobro, em relação ao contrabando, que é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, ela também está prevista aqui quando eu trato de descaminho. No descaminho aplica-se a pena em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Deu para entender isso? Então é importante você saber que eu tenho a mesma causa de aumento. Professor, mas isso é causa de aumento? Quando eu falo assim, aplica-se a pena em dobro, isso é causa de aumento. Não há que se falar em qualificadora não, tá? E a gente avança, né? Avança aqui que eu vou continuar jogando duro acerca do descaminho e contrabando. Bem, a questão aborda o princípio da insignificância em face do descaminho e do contrabando. E eu mencionei para vocês que o STJ e o STF, considerando a natureza tributária do delito de descaminho, vem aplicando o princípio da insignificância. Agora, só que eu tenho requisitos.
É possível a aplicação do princípio de insignificância no descaminho? Eu não estou falando contrabando, estou falando de descaminho. É possível agora, veja, quando o imposto devido não ultrapassar o valor de 20 mil reais. Será possível a aplicação do princípio da insignificância com fundamento no artigo 20, lá da Lei 10.522 de 2002. Essa lei ela trata lá da possibilidade do arquivamento, né, de autos de execução fiscal, de débitos, que estão fundados em tributos. Então, considerando que o descaminho, muito embora esteja aqui no bojo dos crimes contra a administração pública, mas tem natureza jurídica tem natureza jurídica tributária, veja, aonde tem-se a mesma razão, aplica-se o mesmo direito. Então, aqui eu vou aplicar também o princípio da insignificância no descaminho, se o valor do imposto devido não ultrapassar o valor de 20 mil reais. STF e STJ com essa pegada. Eu falei? Descaminho. Em relação ao contrabando, professor, eu vou chamar a sua atenção. Antes mesmo de avançar para falar do contrabando, eu volto a falar do descaminho. Por quê? Porque o STJ ele não vem admitindo a aplicação do princípio da insignificância no descaminho quando há prova de reiteração criminosa. O imposto devido era de 20 mil reais. O agente deixou de pagar. Sim. Será que vai ser possível a aplicação do princípio da insignificância? Sim ou não? No que se refere ao caráter criminoso da conduta. O STJ entende que, se há uma reiteração nessa prática, não será possível a aplicação do princípio da insignificância. Aqui comigo. Muito embora eu tenha essa exceção, em que o STJ entende que, nesse caso, não seria possível, quando eu tenho uma reiteração dessa prática criminosa, eu penso, né? Isso aqui é para jogar duro demais. Numa prova discursiva, você demonstrar conhecimento. Saber que tem uma decisão também, que o STJ vem relativizando, né? Essa aplicação, olha, mas tem situações que não vai ser possível. Entendeu? Numa prova objetiva, eles vão seguir a regra. Qual a regra, professor? Perguntar se é possível ou não a aplicação do princípio da insignificância no crime de descaminho. Questão correta, é porque é possível. Claro, eu tenho os requisitos. Então, se a pergunta vem seca, é possível a aplicação do princípio da insignificância no descaminho, segundo STF e STJ. Correta a questão. Agora, se a questão ela menciona requisitos, e ela fala lá, se o imposto devido não é superior a 30 mil reais, aí está errado. Por quê? Eu tenho um requisito? Tem. Quando o imposto devido não é superior a 20 mil reais, não ultrapassar 20 mil reais. O examinador não vai lançar mão do requisito, não. Beleza? Até porque essa previsão do requisito está lá numa legislação fora, né, do edital. Mas ele pode perguntar acerca da aplicação do princípio da insignificância em sede de descaminho. Isso tranquilo. Primeiro, porque há previsão de cobrar princípios na prova e o descaminho está inserido lá nos crimes contra a administração pública, muito embora tenha uma natureza tributária. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então. Entendeu, não? Tá. Vamos falar agora do contrabando. Em relação ao contrabando, que é uma conduta diferente do descaminho, no contrabando eu tenho a entrada ou saída de mercadoria considerada proibida. Fica ligado. Fica ligado. Aqui, ó. Importar ou exportar. É muito interessante, porque quando você pensa em contrabando, a sua concepção navega na sua mente a entrada de mercadoria proibida. Mas veja, a saída também. É importar ou exportar. Deu para entender isso? Então fica ligado, não é só a entrada não, é entrada e saída. Eu volto aqui, porque agora estou falando de contrabando. Em relação ao contrabando, o STF e o STJ, em regra, porque também tem julgado, né,
como exceção, vou dar para vocês aqui, mas em regra não admite a aplicação do princípio da insignificância, considerando que o contrabando não tem natureza tributária e que os bens jurídicos protegidos são distintos, como a saúde pública, a moralidade administrativa e ordem pública. Bem, essa é a regra. O STJ já admitiu a aplicação do princípio da insignificância em contrabando? Já. O STJ já admitiu a aplicação do princípio da insignificância de forma excepcional no delito de contrabando, em que o caso específico foi constatada a importação de pequena quantidade de remédios proibidos. Esse julgado, o STJ entendeu pela possibilidade. Aqui comigo, mesmo raciocínio que eu tenho em relação ao descaminho. Se perguntar na sua prova, a meu ver, eles irão cobrar a regra. A regra é que não é possível a aplicação do princípio da insignificância. Agora, se o examinador, sabe, elaborar uma prova muito jogo duro na jurisprudência e cobrar aquela exceçãozinha, você vai acertar. Por quê? Porque eu tenho, e aí citar o STJ, porque esse julgado é do STJ, eu tenho decisão do STJ admitindo. Beleza? Esse é um plus. Essas exceções que eu passei para vocês aqui, é o plus. É o plus. A regra você já tem aqui. Tem gente que nem sabe da regra. Você já sabe. Beleza? E além da regra você sabe o plus. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então, importante, tá? Então, essas observações que eu fiz acerca do delito de contrabando e descaminho. Vou continuar jogando duro. Vou continuar. Porque não sei como essa banca ela vai se comportar, mas meu aluno ele vai preparado na jurisprudência. STJ. O descaminho é crime tributário formal. Logo, para que seja proposta ação penal por descaminho, não é necessária a prévia constituição definitiva do crédito tributário. Não há necessidade da constituição definitiva do crédito tributário para que seja proposta a ação penal por parte do delito de descaminho. O crime se consuma com a simples conduta de iludir o Estado quanto ao pagamento dos tributos devidos, quando da importação ou exportação de mercadorias. Tá? Então, é importante. O STF tem o mesmo entendimento, entendendo que é dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal com posterior constituição do crédito tributário para a configuração do crime de descaminho. Então, não há necessidade, aqui comigo, não há necessidade da constituição do crédito tributário. Eu não vou aqui aprofundar em crédito tributário porque isso navega lá no direito tributário. E ele, como o direito tributário não consta no seu edital, não há necessidade da gente mergulhar aqui sobre crédito tributário. Beleza? É só você ter essa visão para a sua prova. Descaminho. Aí você tem que saber, é um crime formal. Sim. Para a propositura da ação penal, há necessidade de constituição de crédito tributário? Não. Acabou. É isso que você tem que saber. Beleza? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela que eu ainda vou continuar batendo com informações importantes acerca do descaminho e contrabando. STJ, contrabando, se liga. A importação de colete à prova de balas, sem prévia autorização do comando do Exército, configura o delito de contrabando. Não há que se falar de crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Colete não figura como acessório. Aqui comigo. Acessório é todo todo aquele objeto que eu utilizo para a melhora do tiro do atirador. Isso é acessório. Luneta é acessório. Deu para entender? Esse é um exemplo. Isso é acessório. A gente lança a mão de uma luneta para melhorar o desempenho do seu tiro. Isso é acessório. Colete não é acessório. Por isso que a importação de colete não irá configurar tráfico internacional de arma de fogo. Eu tenho aí o crime de contrabando. Deu para entender? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então fica ligado aí. Tá, outra informação importante do STJ também, em relação ao falso, né? Falsidade documental, por exemplo. Quando o falso se exaure no descaminho, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido, como crime fim, condição que não se altera por ser
menor a pena a esse combinada. É importante a gente saber que o descaminho, que é o crime fim, mas tem uma pena menos grave, irá absorver o falso, que é um crime meio, mas tem uma pena mais grave. Então aqui eu tenho uma inversão da lógica, porque a lógica é o crime mais grave absorver o crime menos grave. É por isso que o STJ deu essa decisão aqui. Como eu tenho também essa concepção quando eu trato lá do falso e estelionato. Então, aqui eu tenho um crime menos grave que irá absorver um crime mais grave. Tranquilo? STJ com esse entendimento aí. Beleza. Vamos lá então. Questão 44. Adão, alegando ter poder de persuasão sobre seu primo, delegado de polícia, que presidia um inquérito policial em que Cláudio estava sendo investigado, solicitou deste determinada quantia de dinheiro a pretexto de repassá-lo ao delegado, para impedir o indiciamento de Cláudio pela prática de estupro. Nessa situação hipotética, a conduta de Adão configurou o crime de exploração de prestígio, questão errada, né? Professor, mas veja, como não é exploração de prestígio? Ora, você tem que ficar esperto, porque se liga. Na exploração de prestígio, artigo 357, a conduta descrita é a seguinte: solicitar ou receber dinheiro a qualquer outra utilidade a pretexto de influir em... então, professor, ora, aqui, ó, você está mencionando, alegando ter poder de persuasão sobre seu primo. Mas aí você tem que ficar esperto. O primo aqui é delegado de polícia, né? Isso. Então segura essa informação, vem aqui. Ó, solicitar, estou aqui falando de exploração de prestígio. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado ou órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Tem delegado aqui no bojo do 357? Não. Deu para entender? Então, não há que se falar em exploração de prestígio. É sempre bom você saber que, em relação à exploração de prestígio, eu tenho uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Porém, essa pena é aumentada de 1/3, se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Eu estou falando de exploração de prestígio. Aqui comigo. Então, se eu falo que eu tenho um primo que é promotor de justiça e aí eu solicito valor em dinheiro ao Mévio e aí eu menciono, né, que eu tenho influência em relação a esse meu primo e eu posso fazer com que meu primo não venha a propor essa ação penal na qualidade de promotor de justiça. E digo ainda que parte desse dinheiro se destina a esse meu primo, que é promotor de justiça. Só que eu não tenho influência nenhuma. Isso é conversa. Deu para entender? Se eu pratico a conduta dessa forma, o simples fato de eu mencionar, solicitar valor em dinheiro, dizendo que eu tenho influência em um promotor de justiça porque ele é meu primo para deixar de propor ação penal em face desse que eu estou solicitando valor em dinheiro, eu já tenho o delito de exploração de prestígio configurado. Se, além de realizar essa solicitação, ou melhor, no bojo dessa solicitação, eu menciono que parte do dinheiro também é para o meu primo, eu tenho a exploração de prestígio com a incidência de a causa de aumento. Deu para entender? Aqui comigo. Então veja, aumenta-se a pena de 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo.
E aqui eu tenho juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete, testemunha. Professor, mas e se for um delegado de polícia? Ah, um delegado de polícia? Aí você tem que ficar esperto. Porque você tem que conhecer a redação lá do tráfico de influência. Artigo 332. Solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, se é um delegado de polícia e o agente pratica essa conduta, vai responder por tráfico de influência. E aqui é muito interessante, e essa pegadinha pode cair na sua prova. É muito interessante porque se eu insinuo que parte do dinheiro é para o delegado também, que é meu primo, por exemplo, eu vou responder por tráfico de influência com a pena aumentada. Aí vem a pegadinha de prova. Por quê? A pena aumentada da metade. No tráfico de influência, se há insinuação de que parte do dinheiro é para o delegado de polícia, que eu estou alegando que tenho influência, eu tenho o agente respondendo por tráfico de influência com a pena aumentada da metade. Aqui é diferente da exploração de prestígio em relação à causa de aumento. Na exploração de prestígio, a pena é aumentada de 1/3. E quando eu trato de tráfico de influência, a pena é aumentada da metade. Deu para entender? Então, essas são as pegadinhas que podem aparecer na sua prova. E é muito interessante ainda, e você tem que ficar esperto, né? Aqui ele ainda colocou o verbo exigir no tráfico de influência. Aqui comigo. Então, é importante, né, essa diferença, claro, a gente aqui não mergulhou para abordar toda a diferença em relação à exploração de prestígio e tráfico de influência, até porque não é o objeto aqui do nosso curso, é um curso em exercícios. Mas aqui eu dei, né, pontos importantes que você tem que conhecer em relação a esses delitos, que eles são meio que similares. Então tem que ficar esperto. Então ele vai jogar um particular, dizendo que tem influência em um delegado de polícia, para que o delegado não venha indiciar uma determinada pessoa, ele faz essa solicitação para essa pessoa, e o examinador vai puxar para a exploração de prestígio, porque na exploração de prestígio eu tenho uma descrição de conduta muito similar. Quando, na verdade, se eu tenho aí um delegado de polícia nesse contexto, eu tenho tráfico de influência e não exploração de prestígio. Agora, lá do outro, se o agente pratica essa mesma conduta, mas aí eu tenho um promotor de justiça, né, dizendo que ele tem influência em um promotor de justiça, em um jurado, um perito, não é isso? Ou uma testemunha, aí é exploração de prestígio. E se ele fala que parte do dinheiro é para esse promotor, para essa testemunha ou para esse jurado, eu tenho exploração de prestígio com a causa de aumento. E aí você tem que ficar esperto que a causa de aumento da exploração de prestígio é diferente lá do tráfico de influência. Deu para entender isso? Não acabou não. Não acabou não, por quê? Porque vamos supor que o delegado realmente tenha concordado com isso. E o MEV está solicitando um valor em dinheiro altíssimo para que o delegado não venha indiciá-lo. O delegado está concordando com isso. Aí eu tenho tráfico de influência? Claro que não. Claro que não. Se há uma solicitação para deixar de praticar um ato, não é isso? Eu tenho aí um ato de ofício, eu tenho aí uma corrupção passiva por parte do delegado. Deu para entender? Deu para entender? Então tem que ficar esperto. E aí você tem um concurso de pessoas entre o delegado e esse particular que está lá solicitando dinheiro. Deu para entender? Aí o delegado tem ciência. Aí não há que se falar em exploração aí tráfico de influência por parte daquele que solicita e o delegado corrupção passiva. Não, tem concurso de pessoas aí. Os dois irão responder pelo mesmo delito. De igual modo, o mesmo raciocínio você vai fazer lá na exploração de prestígio. Num contexto de exploração, que em tese, né, seria uma exploração de prestígio, mas descobriu-se que o promotor de justiça concorda com isso. Ele está esperando realmente essa ferpinha. Então, o promotor e esse outro aí irão responder por corrupção passiva. Deu para entender isso?
Então é isso, jogo duro total, jogo duro total. Bem, aqui finalizamos Direito Penal, parte especial. Realizamos aqui uma abordagem de crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública. Beleza? Tranquilo? É isso. Adelante, é só sucesso. Um abraço.